Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Hoje nós estamos celebrando a memória de Santo André Krim, teólogo presbítero, e Paulo Chong Aseng e seus companheiros mártires. No início do século XVII, a fé cristã em Cristo Senhor entrou pela primeira vez em terras coreanas, por iniciativa de alguns fiéis, de cujo esforço, sem pastores, surgiu uma comunidade forte e fervorosa. Só em 1836, os primeiros missionários vindo da França entraram fortemente no país, em terras coreanas. Nesta comunidade floresceram com as perseguições de 1839, 1846 a 1866, 103 mártires, entre os quais sobressaem o primeiro sacerdote e ardoroso pastor de almas, André Kim Teang, e o insigne apóstolo de Paulo Cheng Asang, e que se juntaram a muitos fiéis, homens e mulheres, casados, solteiros, velhos, jovens e crianças. Todos eles consagraram com o seu testemunho e sangue as primícias da Igreja coreana. Da última exortação de Santo André Kim Teang, presbítero e mártir, a fé coroada pelo amor e a perseverança. Meus caríssimos irmãos e irmãs, amigos e amigas, considerai como Deus no princípio dos tempos dispôs os céus, a terra e todas as coisas. Meditai também com que especial intenção criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Se, pois, nesta vida de perigos e miséria não reconhecermos o Criador, de nada nos servirá termos nascido e continuar vivendo. Já neste mundo, pela graça divina, pela mesma graça, recebemos o santo batismo, entrando no seio da Igreja e tornando-nos discípulos do Senhor, mas trazendo assim o precioso nome de cristãos. Do que nos servirá tão grande nome, se na realidade não fomos? Seria inútil termos nascido e ingressado na Igreja se traíssemos o Senhor e a sua graça. Melhor teria não termos nascido do que, recebendo a sua graça, pecarmos contra Ele. Que, a exemplo dos santos mártires da Coreia, vamos perseverar no anúncio do reino de Deus em todos os lugares.
Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1, Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste sabadão, no capítulo 8 do Evangelho segundo São Lucas, o nosso Senhor Jesus Cristo anunciando a boa notícia do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas. Coisas grandiosas estavam acontecendo e coisas grandiosas estão acontecendo. Tomemos posse das graças e das bênçãos. E lá, multidões reunidas. E então o nosso Senhor Jesus Cristo contou uma parábola. Vivamos a palavra de Deus. É a parábola do semeador. O semeador saiu para semear a sua semente. Quem é o semeador?
É Cristo Senhor? O que é a semente? É a semente, é a palavra? Que a semente caia em nosso terreno, que a semente nasça, cresça e produza frutos, muitos frutos. O semeador semeou, começou a semear. Semeou pela primeira vez. A semente caiu à beira do caminho e logo foi pisada na primeira vez. E logo foi pisada. Pela segunda vez, outra parte caiu sobre pedras. A semente caiu sobre pedras, secou rapidão, que não havia umidade. Colocar uma semente numa pedra não vai brotar. E pela terceira vez caiu no meio de espinhos. Rapidão os espinhos cresceram juntos e os sufocaram. E pela quarta vez caiu em terra boa. E caiu em terra boa, brotou, deu frutos, produziu e deu muitos frutos. 4 parábolas, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. O semeador semeou pela primeira, pela segunda e pela terceira vez. A semente não nasceu, porque a primeira caiu em terra seca, a segunda entre espinhos, a terceira entre pedras. Mas pela quarta vez caiu em terra boa e deu muitos frutos. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é quem ouve a palavra de Deus e não vive. Só vive preocupado com as coisas do mundo físico, não vive a palavra. Que depois, na segunda parte do Santo Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo explica as parábolas, as 4 parábolas, da primeira vez, da segunda vez e da terceira vez. Que a semente não nasceu, porque caiu em terra seca, caiu entre espinhos, caiu entre pedras. É quem não persevera com a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus e diz que está vivendo, mas imediatamente só vive nas ilusões do mundo físico, só vive nas ilusões, só vive o apego, só vive na falsidade, semeando maldade para o próximo. Vem o diabo, tira a palavra porque não perseverou, tira para que não se salve, para que não tenha vida. Cuidado que o diabo anda tentando. E temos que derrotar o diabo. Que temos o poder de Deus de pisar em cobras e escorpiões. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, esmagamos todos os tipos de cobras e escorpiões. Mas na quarta vez a semente caiu em terra boa. É quem persevera, quem anda revestido com a palavra de Deus, quem anda com os rins cingidos. É essa 4ª parábola, porque persevera com a palavra de Deus e se santifica, se renova e está se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Que o nosso coração seja terra boa, que a semente esteja crescendo e produzindo frutos, e que esses frutos permaneçam e sejam frutos saborosos. Que esta parábola de hoje, neste sabadão, estas 4 parábolas, ajude todos os entes humanos a compreender a perseverança, a perseverar na palavra de Deus, a buscar verdadeiramente a Deus, a se santificar e a se renovar. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare
ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos perseverem, que todos sejam perseverantes e andem revestidos da palavra de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos perseverantes, que o nosso terreno seja terra boa e esteja produzindo frutos e frutos saborosos. Tenhamos todos os instrumentos das boas obras e estejamos rezando uns pelos outros.